Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Lula e Trump devem se reunir semana que vem. Teve química, né? Teve uma boa impressão. Mário Flávio, bom dia. O que foi que aconteceu, hein? Renata, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ontem surpreendeu a todos. Eu estou até com as imagens aqui do discurso dele, eu não vou soltar o discurso porque é em inglês, aí quem estiver no rádio vai ficar sem entender. Mas chamou a atenção a fala do Trump, ele disse que encontrou Lula, deu um abraço nele, acha que ele é uma pessoa boa, que rolou uma química e que os dois devem se encontrar na semana que vem lá nos Estados Unidos, Tá tendo lá a conferência da ONU. Antes do Trump, o Lula fez um discurso, bateu pesado naquela história lá do que ele chama que Israel comete um genocídio com a faixa de Gaza. Depois Donald Trump entrou e Donald Trump disse que acabou com 7 guerras em menos de um ano de governo. Criticou duramente o Hamas, foi muito aplaudido, inclusive, Donald Trump. E depois, o que chamou a atenção, na verdade, para mim, viu, Renata e Vitor e o nosso ouvinte, foi a cara de Donald Trump. Eu disse a Renata ontem, conversando, mas ele que tem eu essa achei... carinha o tempo todo, né? Não, tem não, Renata. Tem Quando não? ele quer ser bem chatinho, ele é. Eu achei, às vezes, que foi um tom de deboche, sabe? Eu posso estar até enganado que o Trump estava nessa fala dele. Tanto é que o Celso Amorim, que é o ministro, o chanceler do Brasil, ele foi perguntado por um repórter, acho que foi da CNN, ele disse, olha, a gente vai aguardar o que é que vai acontecer, Porque... eu li ontem alguns jornalistas que têm uma visão mais progressista, uma visão mais à esquerda, que o governo está desconfiado. Eles vão preferir que seja uma reunião por telefone, pelo menos foi o que eu li lá da imprensa que cobre o dia a dia do Planalto, Porque eles temem que aconteça um constrangimento daquele que aconteceu de uma reunião de Trump, com o presidente da Ucrânia. E aí, por isso, talvez seja melhor essa reunião. Eu acho que Trump foi inteligente, na minha opinião, sabe, Renata? Porque Lula não ia mais falar naquele momento, E aí ele fala e faz um gesto ao presidente brasileiro. Como quem diz, olha, eu fiz minha parte, agora depende lá dele se ele vai querer conversar. Eu não sei se dessa reunião vai sair a revogação do tarifaço, eu não sei se dessa reunião vai sair, por exemplo, derrubada da lei Magnitsky, contra autoridades brasileiras, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, da esposa dele, que inclusive foi essa semana. Mas, de fato, o Trump jogou para a plateia, na minha opinião, para chamar a atenção para ele e dizer que o problema não é com ele. Só, olha, eu quero conversar, depende agora do Lula. É difícil fazer um prognóstico porque Trump é uma pessoa muito inconstante. Você não sabe o que é que ele pensa, Ele pode ter sido ali, ele é uma pessoa de televisão, ele é uma pessoa de comunicação. Ele é um showman. É o Silvio Santos lá dos Estados Unidos, Comparando, assim, as atuações, Obviamente que são pessoas bem diferentes, Mas... sem dúvida nenhuma, você pode esperar tudo, inclusive nada, como diz a música do Acioli Neto. Esperar para ver. Eu, se fosse Lula, eu teria realmente essa cautela com relação a Trump, porque é uma pessoa muito inconstante no que faz. E ele deixou claro, assim, várias vezes no discurso, Eu só converso, só me relaciono com as pessoas que eu me identifico, que eu gosto. Que eu me identifico e para resolver. Ele deixou bem claro, eu vou para resolver. Eu vi alguns comentários, porque ontem não se falou em outra coisa, só se falou nisso, Sendo que em 39 segundos rolou uma química, com uma conversa de 2 minutos, ele vai sair fazendo L. Ou então Lula vai virar trumpista, Vai fazer a América grande novamente. Porque, na minha opinião, Trump vai dizer que foi ele que resolveu esse negócio. Porque ele deixou claro ontem no discurso dele, quem acompanhou, que ele resolveu 7 guerras. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, quais foram essas guerras que Trump resolveu? Eu queria que resolvesse logo pra gente passar a pagar os boletos e sobrar alguma coisa no fim do mês, Porque é o que interessa. Depois eu fiquei pensando assim nas guerras que ele resolveu e fiquei fazendo conta assim na minha cabeça, mas enfim. Ele fez um discurso que chamou a atenção ontem. Cada um que tenha a sua narrativa. A narrativa, ele fez um discurso que chamou a atenção muito ontem. Lula participa hoje nos Estados Unidos de um ato a favor da democracia. Mas vê mesmo, nos Estados Unidos. Pois é, vai
ontem, né, foi um show de provocações, né, ontem. Aquele Alan dos Santos, né, que é jornalista que está morando lá nos Estados Unidos, ele foi ontem para a sede da ONU e provocou o tempo todo a Polícia Federal. Me prenda, olha aqui, me prenda, toque em mim. Provocando o tempo todo os jornalistas e os policiais federais. Teve um policial que começou a rir, depois percebeu, né, que não ia pegar bem para ele aqui no Brasil. Talvez ele fechou a cara e ficou nessa história. Mas sem dúvidas, Renata e Vitor, o que chamou a atenção ontem foi essa fala do Donald Trump. Vamos aguardar, né, como ele é uma pessoa muito inconstante, né, do que vai ser essa reunião, e tomara que saiam soluções. Independentemente lá, o Brasil precisa andar, né, e acabar com essas guerras políticas, né, que nós já temos uma guerra interna que teoricamente parece ser resolvida, que é essa situação aí dessa história desse golpe do 8 de janeiro que não para, né, finalmente teve essa condenação para acabar esse discurso e o Brasil andar, e agora essa história dos Estados Unidos, né? Vamos esperar e tomara que saia uma solução, independente de você gostar de Lula ou de Trump ou de Bolsonaro, o Brasil precisa andar e passa por essa situação também para acabar com essas tensões aí internacionais. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor e Renato, um abraço para vocês e até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.